Olá, capricornianos, capricornianas, sejam bem-vindos. Eu sou Rafaela Luiz, esse é o canal Mercúrio na 11 e hoje a gente está com uma tiragem especial de novo ano astrológico. Vamos ver aí quais são as energias para Capricórnio nesse início de ano astrológico, né? Essa tiragem provavelmente não vai fazer sentido para todo mundo, mas ela serve aí para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio. Se não fizer sentido para você, você pode assistir as tiragens dos outros signos e ver se faz mais sentido, tá? Vamos lá então. Desculpa pela posição da câmera aqui, enfim, eu tive um problema com meu outro suporte de celular. Eu preciso comprar outro. Por favor, universo, para Capricórnio. Vamos lá. Energia do novo ano astrológico. Bom, vou deixar aqui porque, né, nada acontece por acaso. Vamos ver. A casa que saiu é a casa do ascendente. Então, o assunto aqui é o eu, a minha expressão no universo, né? Como eu expresso a minha individualidade. O signo é o próprio signo de Capricórnio. Vou colocar mais pra cá. Não tô acostumada a usar esse pedestal aqui, mas enfim. A casa 1, signo de Capricórnio, nó do norte. Aqui a gente tá falando dos desafios que você veio cumprir nessa vida, né? E aí aqui a gente tem duas cartas, porque eu acabei puxando duas. A carta da doação e das trocas. Então, pelo que eu vejo aqui, é tempo de você começar a se doar mais, de alguma forma, tá? Se tivesse saído só a carta das trocas, eu diria que é tempo de você equilibrar o dar e receber. Mas saiu a carta da doação junto. Então, aqui eu vejo um desequilíbrio entre o dar e receber, mas talvez numa energia muito mais de venha a mim e ao vosso reino nada, sabe? Uma energia de uma pessoa que tem muito a oferecer, mas não está oferecendo. Muitas vezes por bobagens. Muitas vezes porque fica julgando a pessoa que vai receber aquilo que você tem pra falar. Ah, eu não vou, sei lá, dar dinheiro pra mendigo porque ele vai beber. Tô dando um exemplo bem chucro, tá? Bem idiota. O ato de caridade, ele é um ato de caridade. O que a pessoa que recebeu a caridade vai fazer com aquilo é problema dela com o universo, é problema dela com Deus. O seu coração tem que estar disposto a dar, somente dar. Julgar o que vai ser feito com aquilo não é da sua competência. Não lhe cabe quando você faz um ato de caridade, por exemplo. Ah, eu sou especialista em artes marciais e eu fico olhando esses professores de internet aí que fica ensinando uns alongamentos, não sei o que. Cara, ele tá fazendo mais do que você. Se o seu conhecimento é maior do que o dele, se você poderia estar ensinando coisas maiores, melhores, por que você não tá lá ensinando, entendeu? Por quê? Porque dá trabalho. Então, a energia que eu sinto aqui com a tirada dessas duas cartas é uma pessoa que se prende muito, é muito conservadora e rígida, não só porque estamos falando de capricornianos ou capricornianas, mas porque saiu a carta de Capricórnio. Então, uma pessoa que se preocupa muito com o que os outros acham de si, né? Porque a carta do ascendente, ela fala de como a gente é visto pelas pessoas, né? De como a gente expressa aquilo que a gente é. E a forma como a gente expressa o que a gente é a forma como as pessoas nos veem, né? Então, mesmo que falar, não, isso daí não serve pra mim, porque eu não me preocupo com o que os outros pensam. Será? Às vezes isso não tá ali na camada mais superior, né? Às vezes isso tá numa camada... E veja, eu nem tô dizendo assim que você não deve se importar completamente com o que as pessoas acham a seu respeito. Eu só acho que isso não pode te bloquear, porque é o seu nó do norte, tá vendo? Às vezes a gente quer um ambiente perfeito pra começar a oferecer algo. Então, eu quero começar... eu tô pensando em criar um projeto para dar aulas de dança. Nossa, eu tô usando exemplos bem aleatórios, tá? Eu quero fazer doação de reiki voluntária, mas... como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou começar? Por onde eu começo? Não sei o quê, enfim. É muito sobre isso, tá? Não fique esperando o momento perfeito. Comece. Os signos de terra, né, se você tem Capricórnio no mapa, os signos de terra, em geral, eles têm muito essa característica de se auto-aprimorar, né? Virgem especialmente, mas Capricórnio e Touro também. Então, comece. Seja lá o que for, comece. Você quer dar aula, você tem um projeto em mente, comece esse projeto. No começo vai te incomodar, ele não vai estar no nível que você gostaria. Mas comece, porque
com os erros, com os resultados que você vai obtendo no início, você vai aprimorando, você vai lapidando, né? A primeira entrega, a primeira palestra, ou seja lá o que for que você tem para oferecer para o mundo, pode não ficar perfeita ou nem perto do ideal. Mas olhando para a primeira, experimentando na prática a primeira, é que você vai aprimorar para a segunda. E quando você estiver na 10ª, você vai olhar para a primeira e falar, nossa, olha como já melhorou, tá? Foi assim comigo e com a astrologia, né? Eu não queria de jeito nenhum começar a fazer mapas, porque, dá trabalho, e dá mesmo, tá? Dá muito trabalho fazer análise de mapa astral. E uma pessoa, uma vez, nossa, ficou ali, não, faz, Mariana, né? Uma pessoa com muitos elementos de fogo. E aí eu fiz o primeiro do primeiro, quando eu já fiz o segundo, quando eu já tinha feito 10, eu falei, nossa, olha como tá bacana agora. Eu tava chegando perto do que eu esperava. Mas se eu nunca começasse, não ia nunca aprimorar aquilo, porque eu gosto mesmo de aprimorar as coisas na prática. Eu e a turma aí do signo de terra, né? Mas vamos lá, vamos complementar essa tiragem aqui. O que mais para Capricórnio nesse novo início de ano astrológico? O que mais para Capricórnio? Opa, peraí que caiu aqui. Saúde, Sol em Virgem. Peraí. Minha cadeira enroscou aqui. Herança. Drama. Adoro. E egoísmo. Você vê como, né, como diz a Fabizitia do Astrologice, a energia não mente, né? Olha, a carta da saúde pode me apontar que esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento que te cobra, que te torna muito rígido, muito autossabotador também, muito preocupado com o que os outros pensam, já pode estar afetando inclusive a sua saúde, especialmente a saúde mental. Saiu uma carta de Mercúrio aqui. Então, assim, olha o tamanho que isso pode estar atingindo, né? A carta da herança é uma carta de Saturno em Escorpião. Ela me faz pensar que pode ser esse tipo de comportamento pode ser comum na sua família de origem, pessoas que julgam muitos outros. Pode ser algo que você adquiriu aí desde a infância. Ou que há uma herança importante, espiritualmente falando aqui, porque saiu o Nó do Norte, que você precisa tomar posse dela, né? E talvez essa herança seja justamente você exercer essa troca, essa doação. Então, sei lá, você tem um talento muito legal, por exemplo, mas não divulga, não bota isso pra fora, não pare esse talento, né? As pessoas não sabem que você tem, porque você fica cheia desses critérios. Não, peraí, ele não tá bom o suficiente ainda. Quando abrir as cortinas, você vê que saiu uma carta aqui de Mercúrio em Leão. Drama, né? Quando abrir as cortinas e eu divulgar esse meu talento, esse meu pensamento, esse meu conhecimento, nossa, as pessoas vão correr para comprar, para fazer, eu vou ter os holofotes, você pode estar construindo uma ideia um pouco errada, tá? O sol, a figura de virgem presente aqui, ela me diz o seguinte, só faz, meu amor, só faz. Seja lá o que for, só faça. Doe, faça troca com as pessoas, né? Interaja, cai no mundo. E aí, a consequência, o quanto isso vai te trazer de honrarias, de nobreza, né, de autoridade dentro da sua área, da área desse trabalho. Pode não ser profissional, tá? Isso aqui pode ser um trabalho espiritual também, tá? O Capricórnio aqui tem rabo na água, ó. Ele tem sempre um pezinho lá no mundo emocional. Então, pode ser uma vocação espiritual, por exemplo, se desenvolver num trabalho espiritual, sabe? Mas aí só quer fazer isso se for, por exemplo, pra, virar o pastor-chefe, o médium-chefe. Calma, faz o trabalho. Pode ser que você colha mesmo, né? A gente tá falando do seu destino aqui. O ascendente é uma casa de evidência pessoal. Então sim, pode ser, mas comece pequeno, comece se preocupando em fazer o bem, em doar as coisas. O que você vai colher a partir disso, deixa com o universo, tá? Inclusive saiu a carta do egoísmo aqui, né? Então existe uma energia de desequilíbrio nas trocas, né? Então existe sim tudo olha o que eu estou fazendo pela minha parceira, pelo meu parceiro, se for uma questão emocional, por exemplo.
Olha o que eu tô fazendo no meu ambiente de trabalho. Eu me dedico muito mais do que as outras pessoas. Cara, a verdade é que você não sabe o quanto as outras pessoas se dedicam também. Você tá enxergando, você tá sendo autorreferente. Você tá enxergando do seu olhar. E até onde o seu olhar toca, você acha que tá se esforçando mais do que aquelas pessoas. Mas na verdade você não sabe o quanto elas estão se esforçando. Você não tá na pele delas. Você não tá vendo as noites mal dormidas, ou seja lá o que for. Se for num ambiente de trabalho ou num ambiente espiritual, acha que faz mais do que as outras pessoas. Então, essa duplinha aqui, não tem como a gente negar, né? Existe aí uma energia, e isso tá te impedindo de prosseguir pro seu nó do norte, pro seu desafio, para aquilo que você veio fazer aqui, para uma das coisas que você veio fazer aqui. Então, isso aqui precisa cair por terra, tá? E a energia das trocas e da doação, do olhar focado no outro. Eu não tô dizendo que você não tem que se priorizar, longe de mim, tá? Mas às vezes a gente é muito condescendente com as nossas fraquezas, com os nossos limites, mas acha que isso não vale pro outro, ou se esquece de olhar pro outro. Do quanto o outro pode estar sofrendo também, o quanto pode estar sendo difícil pro outro. Seja esse outro um colega de trabalho, um chefe, um concorrente, seja esse outro uma pessoa que frequente a sua religião, no grupo de amigos, eu sou um amigo tão dedicado e eu não vejo esse retorno. Cara, as pessoas são, cada um tem um temperamento, cada um lida de uma forma diferente com o quanto eu devo estar presente, né? Família, isso aqui pode ser família também, tá? Julga muito os seus irmãos ou irmãs, primos, tios, pais. Eu faço de tudo por eles, mas não tá enxergando o quanto eles fazem por você. E esse quanto pode ser até menos do que o que você faz por eles. Mas talvez eles estejam fazendo o máximo que eles podem, dentro do nível evolutivo deles, do nível social deles, seja lá o que for, tá? Se a gente tá falando de dinheiro, se a gente tá falando do carinho, do cuidado, enfim. Então a gente precisa construir essa compreensão mais elevada, tá? Vamos ver agora vida amorosa especificamente. Que forte, Capricórnio. Muito forte. Eu vou começar com os dadinhos. Capricórnio, vida amorosa, vida sentimental. Capricórnio, vida amorosa, vida sentimental. Gêmeos, saiu casal 1 de novo. E a lua, ó. Gêmeos, lua e casa 1. Você vê que nesse início de ano astrológico aqui é tudo sobre você, Capricórnio. É tudo sobre você, sobre o que você pode fazer, sobre o que está ao seu alcance, né? Não saiu outras casas astrológicas. Vamos ver aqui com esse oráculo do Astro Codes, que eu acho maravilhoso. O que mais para Capricórnio? Vida afetiva, vida amorosa, campo das emoções. O que mais para Capricórnio? Opa! Essa carta fala de... eu já esqueci a tradução, mas seria sobre atividade solar, né? Quando os solar flares são quando o sol tá muito ativo e ele solta, tipo aqueles chicotes, né? Tem fotos até da NASA, enfim. Porque o sol, ele tem fases de muito ativo e pouco ativo. E aí a gente tem aquelas tempestades solares, né? Olha, a casa 12 tá falando de espiritualidade. Né? E eu senti isso na primeira rodada de cartas, né? E saiu a casa 10 também. Gente, olha, autoridade, casa da carreira. Essa carta é uma carta de Capricórnio, gente, total, né? A casa 10 é a casa de Capricórnio. A montanha, pra mim, é uma figura capricorniana, porque pra escalar a montanha... Eu já falei isso tantas vezes, né? Quem me segue no Instagram já me viu comparando a figura de Capricórnio, de Saturno, com o escalador da montanha. Porque quando se trata de Capricórnio, nada vem de graça, gente. Todo mundo tem Capricórnio em um lugar do mapa. Nada vem de graça, vem debaixo de muito esforço e disciplina. E o escalador da montanha, ele não tem pressa. Ele precisa dar cada passo com segurança. Então ele observa onde ele pode fincar, né, segurar com as mãos ou fincar ali as ferramentas dele para ele poder subir. Às vezes ele leva um tempão para subir um pedacinho, mas ele chega lá com segurança, tá? Ele chega lá. É mais devagar, mas ele chega, porque ele está focado e é disciplinado e ele tem conhecimento, tem autoridade para isso. Olha só como essa leitura complementa muito a primeira rodada de cartas.
É um saco que a câmera não fica direitinho, né? Mas eu vou providenciar um suporte melhor. A casa 12 ligada à sua casa da carreira, do sucesso profissional. Então veja, quando você não cumpre o que você veio cumprir, você prejudica outras áreas da sua vida. Porque com energia funciona assim. Então, por exemplo, na astrologia, se você tem... Vou dar um exemplo, tá? Você tem Áries na casa 10. Então, você tem o signo de Áries na casa 10. Mas o seu Marte tá na casa 12. E Marte é o cara que manda na sua casa 10. Então, se você não exercita a sua casa 12, se você não tem espiritualidade nenhuma, se você não tem vínculo nenhum com espiritualidade, o dono da casa 10 tá com a energia represada ali, né? Essa não é a palavra ideal, mas enfim, tô tentando explicar de forma simplista. E o que eu vejo aqui é um vínculo muito claro que você deveria estar ativando a sua energia espiritual, você deveria estar bombando de atividade, especialmente na casa 12, mas não está acontecendo, tá? Por quê? Porque existe essa questão com a doação. Existe essa questão com o se doar, achar que já está se doando demais. Cara, quando você está cumprindo o que você veio cumprir, é cansativo? Claro que é. É puxado? Claro que é. Mas o universo, ele também quer que você faça isso. A gente tem que às vezes pensar nisso. As condições, elas vão vindo conforme a gente faz. Então, às vezes, uma capacidade até sobrenatural de suportar o trabalho que dá fazer tal coisa, né? Eu me lembro um período da minha vida em que eu fui orientada mesmo pela espiritualidade a estudar para um concurso no qual eu estou trabalhando até hoje, nomeada e impulsada já há 6 anos. Eu estudava 14, 16 horas, um dia inteiro, sabe? Ia pro cursinho, chegava, estudava de novo. Eram finais de semana enfiadas na cara do computador. Quando eu penso nisso hoje, eu falo, cara, como que eu consegui? Porque às vezes eu não consigo ficar 1h30 lendo um livro hoje. Como é que pode? Não faz tanto tempo assim, foi há 6 anos atrás, 7 anos atrás, né? Como que pode eu ter conseguido manter essa disciplina? Você vê, a figura de Capricórnio tá aqui, né? Esse exemplo que eu dei da minha vida. Eu não fui poupada, né? Eu não fiz o download das informações numa meditação profunda. Não é sobre isso. Eu botei a cara pra fazer, tá? Não vou dizer que não foi cansativo. Foi. Eu fazia muita atividade física, que era pra cansar o meu corpo mesmo. E poder não ter problemas de ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa. E nessa época, um problema de ansiedade que me tirasse a concentração poderia ter me tirado do concurso, sabe? Mas eu consegui, eu tive método, eu tive estrutura, disciplina, planejamento, né? Eu fui pro cursinho, mas também recebi do alto uma capacitação especial, na minha opinião. Porque eu não conseguiria hoje estudar tudo que eu estudei naquela época, no ritmo que eu estudei. Em 6, 7 meses eu passei no concurso, sabe? Mas não significa que não foi cansativo, tá? Então, eu acho que aqui é a mesma coisa. Há uma energia poderosa que quer te ajudar, tá? Essas tempestades solares é uma doação a mais de energia, mas você precisa fazer. Você precisa se doar, tá? Você precisa começar. O que mais para Capricórnio? Como eu pedi uma tiragem amorosa, eu vejo que tudo isso aqui que eu estou falando influencia diretamente no seu relacionamento. Às vezes, porque isso aqui não tá bom, as coisas não estão fluindo. Se você é solteiro ou solteira, eu entendo que talvez você vá conhecer alguém fazendo o que você deveria estar fazendo, sabe? E aí, vamos ver o que mais, né? Vamos ver o que mais tem de carta. Muitas cartas, pela ordem. Opa! Inovação, fazer as coisas de uma outra forma, tá? Mas é Júpiter, gente, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Júpiter é sorte, é abundância, né? Então, assim, se você corresponder ao grau de esforço, né, se mexer, decisão. Olha, gente, saíram 2 cartas de Marte. Aqui é muita energia de ação, posicionamento, assertividade, tá? Ó, decisões estratégicas, né? Tem um jogo de xadrez aqui. Você precisa botar a mão na massa. De forma estratégica, sim. Planejada, sim. Mas
precisa se mexer e, se possível, fundamentada naquela ideia de doação, tá? Na ideia de que é o seu propósito e meio que sem olhar a quem, tá? O resto vai vir. O resto vai vir. Júpiter é o abençoador, mas ele abençoa quem trabalha, porque temos as figuras aqui. Cuide da sua espiritualidade, tá? Não frequenta nenhum lugar, tudo bem, não precisa, mas estude espiritualidade. Tem YouTube, minha gente. A gente vive num mundo hoje em que a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas. Procure boas referências, né? Eu recomendo sempre os vídeos do Hélio Couto, a Nete Guimarães, professora Lucilena Galvão, para se desenvolver como pessoa. E aí também, esse apego que a gente tem em achar que a gente já se doa demais, muitas vezes cai por terra. Mensagem final para Capricórnio. Quando isso fluir, gente, todo o resto vai fluir para vocês, tá? Quando isso fluir, o resto vai fluir para vocês. Muitas vezes a gente não quer, a gente só quer saber do futuro, mas a gente tem que se autoaprimorar. Há silêncios que falam aos berros. Olha as figuras do gato preto aqui, né? Presença da espiritualidade. Ó. Esse é o conselho final. Saia dessa introspecção. Bota a cara. Não se importa com o que as pessoas vão falar, tá? Não se importa. Claro, ouça as críticas que realmente são construtivas, as sugestões, mas bota a cara e faz, porque o que você tem para oferecer para o mundo, seja o que for, é muito importante, tá? Eu fico ansiosa para saber o que você tem para entregar e espero me beneficiar disso também. É isso, capricornianos, capricornianas, capricornianers. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se faz sentido para vocês, se vocês querem mais tiragens como essa.